Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, que joga nesta quinta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba, sequência do Campeonato Brasileiro, lá na Arena da Baixada, com piso sintético. E o técnico Dorival Júnior faz mistério em relação à escalação do timão. Quem joga no ataque? Será que o Guinegão vai ter mais uma oportunidade? Ou será que o Pedro Raul vai ter chances no Corinthians, tendo em vista que o Yuri Alberto está machucado, uma lesão de grau 2, e vai ficar fora do Corinthians ainda por um bom tempo? Eu conto tudo para vocês agora. Falo da provável escalação do Corinthians para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Agora, Sereto News. Fique até o final do vídeo, porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Como é que tá de quarta-feira de cinzas? Aquela ressaca brava? Você que pulou o carnaval, curtiu os 4 dias de carnaval, agora, quarta-feira de cinzas, deve estar com uma ressaca danada, né? Você que descansou, você que viajou, você que trabalhou, enfim, cada um curte o carnaval de um jeito. Hoje é quarta-feira de cinzas, inscreva-se no canal do Sereto, deixe o seu like, que é muito importante, participe conosco, deixe o seu comentário. Em nome de Gringo, o melhor amigo do motorista. Agora você vai voltar a pensar em pagar os boletos, né? Infelizmente, passou o carnaval, mas os boletos precisam ser pagos, né? O IPVA, licenciamento, multas e muito mais do seu carro ou da sua moto. Pague através do Gringo, baixando o aplicativo, e você paga em até 12 vezes no cartão. Gringo, o melhor amigo do motorista. Muito bem, em nome de Gringo, vamos às informações do time do Corinthians para você. O Corinthians que já viajou para Curitiba, onde vai jogar contra o Atlético Paranaense amanhã, 7h30 da noite, 7h30 da noite na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense, ele foi punido, né? Há uma punição por causa de uma briga envolvendo a torcida do Atlético Paranaense no clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba pelo Campeonato Paranaense. E aí o que acontece? Somente crianças e idosos acima de 60 anos, crianças, mulheres e idosos acima de 60 anos poderão entrar no jogo. Isso vale também para a torcida do Corinthians. Então vai ser uma torcida diferente, formada por crianças, mulheres e idosos, né? Não vai estar presente a torcida organizada. Isso pode ser favorável ao time do Corinthians, porque é sempre uma pressão muito grande jogar lá na Arena da Baixada, sem contar que tem a questão do gramado sintético, né, que é muito complicado jogar por lá. Agora, qual vai ser o time para pegar o Atlético? Esse jogo é um jogo importante porque o Corinthians vai completar a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vai ser apenas o terceiro jogo do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Os outros times já têm três jogos, menos o Atlético, que também não jogou contra o Corinthians. Isso pela primeira rodada ou segunda rodada do campeonato, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians estava disputando a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então, esse jogo estava ainda em haver e o Corinthians vai completar esse jogo, portanto. O Yuri Alberto tá fora, tá machucado, e aí fica sempre a expectativa de quem vai jogar no lugar do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, uma lesão de grau 2, lesão muscular de grau 2, deve ficar pelo menos 4 semanas fora do time, 1 mês fora do time, um problema para o técnico Dorival Júnior, justamente no momento decisivo do Campeonato Paulista, né?
o Yuri Alberto não vai jogar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista termina no dia 8 de março, então o Yuri Alberto está fora do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, o Dorival vai ter que arrumar opções, porque os jogadores da posição são o Guinegão e o Pedro Raul, são os jogadores da posição. O Guinegão vem atuando. Quando o Corinthians coloca em campo um time alternativo, é o Guinegão que entra entre os titulares. Jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. Aliás, nos jogos do Corinthians, pela Copa do Brasil, o ano passado contra o Atlético Paranaense, o Guinegão fez gols lá em Curitiba e fez gol também na Neoquímica Arena. O Guinegão fez gols em Curitiba e também na Neoquímica Arena. É muito provável que o Guinegão seja mantido entre os titulares do Corinthians. É claro que ele não tem a mesma qualidade do Yuri Alberto, mas o ano passado, quando ele teve que dar conta do recado, quando ele teve que entrar no lugar do próprio Yuri Alberto, que estava machucado ano passado, ele deu conta do recado. Ao lado do Guinegão deve jogar o Memphis Depay. Outra opção é o Pedro Raul, mas o Pedro Raul é um jogador que ainda não tem total confiança da comissão técnica do Corinthians, né? Dificilmente vai ser aproveitado. O Pedro Raul deve ficar como opção no banco de reservas. Centroavante que fez muitos gols com a camisa do Ceará, mas nessa volta dele ao Corinthians tem jogado poucos minutos e ainda não fez nenhum gol com a camisa do Corinthians. Nas demais posições, o Corinthians tem praticamente força máxima, com exceção do Yuri Alberto, como eu disse, que está machucado, o Caio César continua machucado, o Breno Bidon está voltando de contusão, já está em processo de transição, provavelmente vai jogar no final de semana pelo Campeonato Paulista contra a Portuguesa. O Breno Bidon já está praticamente recuperado de uma contusão muscular e essa é uma boa notícia. O Angileri ainda também está no processo de recondicionamento físico. Então o Matheus Bidu mais uma vez deve jogar na lateral esquerda. O Zacaria ainda não foi anunciado como contratação do Corinthians. Ainda não está inscrito no Campeonato Brasileiro e não pode ser utilizado. O Corinthians ainda tenta contratar mais alguns reforços para colocar à disposição do técnico Dorival Júnior, quer jogadores para o ataque e também para o meio de campo, além de um goleiro reserva. São as possibilidades de contratação do Corinthians. E o Kaká vai ser negociado com o Vitória. É possível que o Corinthians também contrate um zagueiro para compor o elenco. O provável time do Corinthians eu pensei até em desenhar um campinho, só que a chance de eu errar é grande, porque será que o Dorival Júnior vai botar força máxima contra o Atlético Paranaense, ou será que ele vai botar um time misturado, um time misto, pensando na decisão contra a Portuguesa de quartas de final no próximo domingo? É difícil, é complicado. Aí na outra quarta-feira já tem jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, você não pode perder pontos no Campeonato Brasileiro. E tem a fase decisiva, o mata-mata agora do Campeonato Paulista. De fato, o Dorival vai ter que observar o controle de carga para escalar esses jogadores, né? A minutagem para escalar esses jogadores. Mas o Hugo Souza vai ser o goleiro, o Mateuzinho, lateral direito, o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu na lateral esquerda, a defesa completa. Deve jogar o Ranielli, o André deve jogar, com a possibilidade também do Alan, mais uma vez, ser escalado aí, não sei no lugar de quem o Alan entraria. O Matheus Pereira também deve entrar nesse time do Corinthians. O Rodrigo Garro, existe uma possibilidade do Rodrigo Garro ficar no banco de reservas, porque o Rodrigo Garro a gente sabe que tem uma contusão crônica no joelho, e aí quando ele vai jogar em gramado sintético
Normalmente ele é preservado, talvez ele seja preservado. Existe a possibilidade do Carrídio entrar no lugar do Rodrigo Garro. No ataque, o Memphis Depay e também o Guinegão. Esse é o provável time do Corinthians. Não tem muito como fugir disso, mas a gente só vai ficar sabendo 1 hora antes do jogo. Amanhã eu volto na hora do almoço para trazer mais informações do Corinthians para você com pré-jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense. E à noite, depois do jogo, tem a live aqui no canal do Cereto. O que é que você acha? O Coringão vai vencer o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro? Vai conseguir recuperar os pontos perdidos na primeira rodada? O Corinthians perdeu para o Bahia na primeira rodada, na Vila Belmiro. Tem que recuperar esses pontos perdidos. Ganhou do Red Bull Bragantino na segunda rodada e agora jogo em Itaquera e agora vai jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Seria demais, seria importante demais a vitória do Corinthians, porque depois, na outra quarta-feira, já tem jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte e aí vai ser uma bucha de canhão para o time do Corinthians. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe a live, faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Vai, Corinthians! Tchau!